Olá, seja bem-vindo ao curso Equipe de Alta Performance. Este curso é uma ação promovida pela Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, a AMP Metropolitana, em parceria com a Performance de Excelência e co-realização do Sebrae Santa Catarina. Neste curso, nós vamos aprender sobre como liderar uma equipe para que ela alcance a alta performance. Nós vamos falar sobre tipo de liderança, vamos falar sobre a escada da excelência construída pela liderança, vamos falar sobre desenvolvimento da equipe e finalizar com como oferecer um feedback eficaz e que faça realmente a diferença dentro da sua organização. Vamos lá? Te convido agora a listar, pega um papel e caneta e liste 5 líderes que te inspiram. Pode listar. Gente que você conheceu, gente que você ouviu falar e ainda assim te inspirou, pessoas que de alguma forma tocaram a sua vida e fizeram com que você fosse diferente, que você repensasse algumas coisas e vivesse novas experiências. Lista essas 5 pessoas. Pode ser gente próxima ou gente distante. Gente que você leu ou gente que você conheceu. Gente que já está com você ou gente que não está mais com você. Liste. Não tem certo e errado. Isso aí. Muito bem. Agora, pense. O que essas pessoas fizeram para que estivessem na sua lista? Você pode até puxar um risquinho do lado e vai escrevendo, né? Ah, me inspirou, me fez mudar de vida, foi um exemplo, me ensinou, foi um bom professor, foi um bom pai, sempre acreditou em mim. Liste por que esta pessoa está na tua lista. Talvez você nunca tenha parado para pensar que essa pessoa tenha sido uma liderança para você. Ela simplesmente sempre esteve ali. E aí a gente vem com um conceito muito importante sobre liderança, que é do James Hunter, em que ele diz que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. O que isso significa? Se eu preciso, das equipes, se a nossa organização, se a sua empresa, independente do tamanho dela, ela é feita por pessoas, essas pessoas precisam estar engajadas, entusiasmadas para que o resultado aconteça, para atingir os objetivos. E se a pessoa não identifica que aquele objetivo é um objetivo comum, que o objetivo também vai ser bom para ela, ela não se engaja. Então, qual que é a nossa busca como liderança? Não é só tentar influenciar, mas é primeiro definir os objetivos que são para o bem comum, comunicar que esses objetivos, ou seja, o que nós buscamos para a empresa, o que nós buscamos faz bem para todos, que estão envolvidos, e aí sim exercer essa influência. Então, quando a gente faz a lista dos 5 líderes que nos influenciaram, a gente percebe que as habilidades dessas pessoas, às vezes, não são superpoderes, eles não são super-heróis, A gente consegue até reconhecer os defeitos das pessoas, só que elas nos influenciaram positivamente, fizeram com que nós fôssemos melhores pessoas, melhores profissionais, melhores seres humanos a partir daquele contato. E a liderança é isso. E hoje eu te convido, neste curso, neste momento, a ser esta pessoa que influencia os demais para fazer um trabalho espetacular. Por isso a gente fala de alta performance, por isso a gente fala de alto desempenho, porque é isso que um líder faz. Ele influencia para que as pessoas tragam o seu melhor todos os dias na empresa, sem desculpas, sem rodeios, e sim entusiasmados para atingir os objetivos. E agora, como é que a gente faz isso? Como que a gente chega nesse desempenho? É do dia para a noite? É um caminho rápido? Ele é um caminho construído conscientemente.
Muitas pessoas falam, a liderança é nata, a pessoa nasce líder e aí é uma coisa natural. Não é verdade. A liderança é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Algumas pessoas aprendem essa habilidade com outros líderes, observando e repetindo. Outras pessoas aprendem essa habilidade lendo livros, fazendo cursos. Outras pessoas aprendem essa habilidade na tentativa-erro. Começam, né, vai agregando equipe, vai errando um monte e aí, acertou com o funcionário, o que eu fiz para dar certo? Foi isso, então vou continuar. E vai assim aprendendo. Então o nosso papel aqui com você hoje é te entregar as ferramentas, te formar com essas habilidades, para que você não precise ir na tentativa e erro ou ficar esperando acontecer um milagre, né, uma intervenção divina e ser iluminado e desenvolver essas habilidades sozinhos, tá? Então, como que funciona? Existe uma lógica dentro das organizações que é assim, a equipe mais os processos, ou seja, as rotinas, vão gerar o desempenho. Então, quem faz a empresa acontecer não é o empresário, não é a liderança, são as pessoas que estão ali trabalhando. Claro que se o empresário trabalha atendendo, fazendo compra para a empresa e tal, ele realmente está fazendo a empresa acontecer. Mas aqui a gente está trazendo que quando você começa a crescer, o empresário vai cuidar da gestão, cuida da estratégia, cuida de grandes negociações e o dia a dia, o atendimento, as rotinas, quem conduz são as outras pessoas, né? O que a gente chama de equipe. Então, são as equipes mais as rotinas, os processos, que vão gerar o desempenho, que vão gerar o resultado. Como que isso acontece? Na base está a liderança. Então, a gente chama essa figura que vocês estão vendo como escada da excelência, em que a gente sai de um primeiro ponto, que é o caos total, aquela bagunça, né? Como vocês podem ver, as pessoas e os processos são como essas setinhas que tá cada um olhando para um lado, não se sabe bem para onde que a organização quer ir. A liderança tá naquela inocência. Então, essa inocência que ela não sabe. Então, é aquele momento, líder, que você descobre as coisas na sua empresa. As pessoas vêm te contar. Você fica sabendo pelo cliente que o funcionário não fez, né? De repente você fala, cadê o fulano? Pegou o atestado. Você fica, eu não sabia. Então, você tem aquela sensação de que tá tudo perdido, assim, meio solto, sabe? Isso é o que a gente chama de caos. Não há ordem. Né? O oposto do caótico é o organizado. Então você olha para isso e fala, é uma bagunça. Quantas vezes eu já não escutei isso? Eu trabalho, né, com gestão, consultoria há mais de 10 anos e quantas vezes eu já não escutei isso? A minha empresa é uma bagunça. E aí quando a gente vai perguntar, e você, líder, que bagunça é essa? É uma bagunça em que sentido? Você já parou para tomar consciência disso? Analisar essa bagunça? E aí, não, eu tenho uma sensação, mas não fiz nada para mudar. Então, quem constrói o degrau da excelência é sempre a liderança. E a equipe e os processos vão subindo. Então, se eu não tenho degrau, eu não tenho para onde subir. Então, mesmo que a equipe possa oferecer mais, e normalmente eles podem, mesmo que a equipe possa oferecer mais, ela não entrega porque não tem degrau preparado. A liderança não prepara o caminho. Então, a primeira coisa que a gente precisa internalizar é que é a liderança que constrói a escada que a equipe vai subir. Bem, dito isso, qual é o primeiro degrau então que a gente precisa subir? É o degrau da consciência, que é você entender sobre o seu negócio. Entender sobre a sua empresa, ouvir a sua equipe, conhecer os seus colaboradores, saber o que eles fazem, né? Ter uma distinção mais clara de quem faz o quê. E às vezes, gente, começa pelos sócios. Os 2 sócios, 3 sócios, enfim, quantos forem, não sabe, é tudo uma bagunça. Todo mundo faz tudo, não tem uma clareza de o que é meu, o que é seu, até onde eu vou, daqui pra frente é outro que cuida. E isso deixa a equipe muito ansiosa. Porque daí, ao mesmo tempo que talvez elas estejam respondendo para várias pessoas, né? Também pode acontecer da equipe estar sem saber
para quem pedir, para quem perguntar quem é o dono desse processo, quem é o pai dessa criança. Então a consciência, ela é sobre equipes, sobre responsabilidades e sobre processos. Quando você consegue conhecer, né, tomar a consciência de quem faz o quê, como, quando, onde, por quê, né, e até onde esse processo vai, qual é o nosso objetivo, você dá um direcionamento. Cada um sabe o seu papel no todo. Então aqui entra muito importante ter clareza de para onde que a organização está indo. O que você quer do seu negócio? Você como líder, tem seu propósito nítido? Você consegue responder essa pergunta? O que você espera da sua empresa? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente quer da equipe uma objetividade que a gente não está dando exemplo. Então, como que a gente vai tomando consciência? Uma ferramenta super prática, rápida e que você pode conduzir com a sua equipe é o que bom, que pena, que tal. Como é que funciona isso? Você vai chamar a sua equipe, você pode comprar aqueles bloquinhos de post-it, né? Ou trabalhar, se estiver em trabalho remoto, você pode pedir que as pessoas respondam, né? Dá para fazer isso aqui no formulário do Google ou até pelo WhatsApp. Enfim, o importante é que as pessoas tenham condições de responder individualmente, porque se fica todo mundo falando, às vezes o mais quietinho não responde, né? Então que cada um tenha o seu espaço, né, para escrever e registrar a sua opinião. E você vai pedir para as pessoas que registrem 3 coisas que elas veem que funcionam, né, que é boa, que são boas, 3 coisas que elas veem que não funcionam, que não são boas, que a gente chama de que pena, e 3 sugestões. Com isso, você vai ter uma ferramenta de ouvir os seus colaboradores. Você vai conseguir entender melhor como eles enxergam a sua organização, como as coisas estão chegando para eles em termos de percepção e também de ferramentas, né, documentos, etc. E isso vai te dar mais consciência sobre o seu negócio, sobre o que efetivamente está se passando na empresa. Além disso, a consciência também se expande quando você trabalha o planejamento estratégico e o mapeamento de processos. Esses 2 elementos da gestão, a gente está preparando um curso especial sobre cada um deles. Então aqui na nossa série de cursos promovidos pela AMP em parceria com Performance de Excelência e com o Sebrae Santa Catarina, você vai ter acesso ao curso só sobre mapeamento de processos e outro só de planejamento estratégico. E contribuem para essa escada da excelência também. Mas esta ferramenta do que bom, que pena, que tal, ela é prática, rápida e certeira. Você consegue ouvir as pessoas e entender o que elas estão pensando, falando e fazendo quanto à sua empresa. Uma vez que você tomou então a consciência, você está com o controle, você consegue entender para onde que a gente deve ir, como que isso se caminha. O próximo passo, o próximo degrau é o degrau da compreensão, que você já ouviu, né, fez o mapeamento, entendeu o direcionamento e aí você começa a aprofundar nos seus processos, você começa a aprofundar na sua equipe, né, e nas suas rotinas. Como que a gente faz essa compreensão? Entendendo, buscando, né, e discutindo com as pessoas. Então você não faz apenas um momento de escuta, você faz um momento de diálogo, essa troca. E quando você começa a compreender mais, você como líder começa a compreender mais sobre pessoas e processos, você consegue trazer simplificação para a sua empresa. Olhem na imagem e vocês veem que tem menos setas. Por quê? Porque são menos retrabalho, é menos desperdício, né? Você tem menos tempo perdido para lá e para cá, porque você está compreendendo bem o que você deve fazer, o que a sua equipe deve fazer, quem faz o quê, qual a melhor forma. Às vezes você tem um software, muitos empresários cometem esse erro, gente. Tem um sistema. Contratou um sistema porque alguém disse que era importante, porque precisa do sistema para rodar seu negócio, sua operação, e aí na hora de comprar o sistema, prometeram tudo, né?
Ai, tem módulo disso, módulo daquilo, fecha automático, depois que fechar o caixa já faz a redução Z, já manda pra contabilidade, blá, 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 e você fala, meu Deus, eu preciso desse sistema. Aí você contrata o sistema. Só que não é você que opera, é outra pessoa. Essa outra pessoa que vai operar o sistema não prestou atenção no treinamento, ou nem teve treinamento, enfim, e aí ela faz um feijão com arroz, né? Faz ali o dia a dia. E tudo aquilo que o sistema podia oferecer, de relatórios, não é alimentado. Aí um belo dia você se lembra, porque alguém perguntou, e você se lembra das promessas do sistema. Aí você vai tirar um relatório, não bate com o seu Excel. Não combina com o que você estava esperando ali dentro das suas contas, né? Porque, gente, coisa que empreendedor sabe fazer é conta. A gente fala conta de padeiro, né? Consegue pegar um lápis e vai colocando assim, bem... Ah, tem cliente, pra, isso aqui tá para receber, isso aqui tá devendo, isso aqui não sei o quê, funcionário ganha tanto, ganha tanto. É uma habilidade, né, fenomenal que nós empresários, porque eu também sou empresário, que a gente tem, de conseguir ter essa visão do todo e ó, na caixola. Só que o problema é que tá só aqui, né? E aí você pode se confundir. Pode ser que a empresa tome uma proporção e comece a crescer que você se perde nessas lembranças, nessas memórias. E aí o sistema, se ele não foi alimentado, você desconfia dele, porque daí você vai puxar e falar, ih, peraí, mas acho que não é isso não. Então, quando a gente compreende o processo, quando a gente escuta a equipe, a gente vê as potencialidades que já estão dentro da nossa empresa. E talvez a simplificação é parar de fazer controles paralelos em Excel e usar o sistema, alimentar corretamente, começo, meio e fim, e tirar os relatórios certos, né? Então, a gente simplifica entendendo mais sobre como as coisas funcionam, descrevendo a função do colaborador também. Então, para a descrição do colaborador, a gente está disponibilizando aqui, nesse curso para você, um modelo de descrição da função, para que você possa, né, pedir que cada colaborador coloque o seu passo a passo. Então ali você vai ver que tem a rotina, o que ele faz todos os dias, o que ele faz toda semana, o que ele faz a cada 15 dias, uma vez por mês, esporadicamente, para ele não só descrever a função, mas também já pensar em sua rotina. E é aí que a gente pega as oportunidades. Talvez a pessoa faça uma coisa todo dia que o sistema pode fazer por ela. Às vezes ela está alimentando 4 ou 5 entradas, né? Bota aqui, copia e cola, joga lá e tal, e poderia ser um dado integrado. Então, nessa descrição de função, no mapeamento de processo, a gente questiona, traz o diálogo. Será que dá para simplificar? Será que a gente consegue melhorar a tua rotina? E aí, gente, lembra, né? Influência para que a pessoa trabalhe entusiasticamente. Ninguém trabalha com entusiasmo quando acha que o que está fazendo é repetitivo, que o que está fazendo não faz sentido. As próprias pessoas, quando a gente vai ouvir, vai conversar, né? Os colaboradores falam, nossa, mas eu não sei por que eu tenho que fazer isso, porque não era mais fácil o sistema puxar, agora eu tenho que ficar aqui, digita ali, Ctrl+C, Ctrl+V, já errei várias vezes. Então, as pessoas têm crítica para trazer sobre os processos. As pessoas têm análise. E a gente não precisa, na verdade, a gente não pode desperdiçar essa riqueza. Eu costumo brincar, né, que a pessoa leva o cérebro quando ela está trabalhando. Ela não é só aquele corpo ali, né, reproduzindo atividades. Ela tem uma mente analítica e às vezes a gente está desperdiçando essa análise, ou por não confiar, ou por achar que não vai contribuir, não sei por qual motivo. Mas a gente tem que resgatar essa escuta, resgatar essa análise, esse diálogo com as pessoas. Com isso a gente consegue simplificar nossas rotinas, simplificar os processos e, claro, até as relações das pessoas ficam simplificadas. Porque aí fica mais nítida a linha, né? Onde eu começo, onde eu termino, o que eu termino vai para você, o que você faz com isso, você transforma, passa para outro. Então essa linha que a gente fala que é a relação de cliente interno, né? Que os setores vão se entendendo, vão se construindo e isso faz com que o funcionamento da organização seja mais linear, todos para o mesmo objetivo, né? E aí a influência para que as pessoas façam, né, entusiasticamente as suas atividades, ela vai passando de pessoa para pessoa. Não fica tudo esperando a liderança.
né? Eles mesmos se organizam, se funcionam e isso leva ao próximo nível, que é o da autonomia. Então, para que a gente chegue na autonomia, a gente precisa desenvolver a competência das pessoas. Como que funciona isso? A competência, ela é o conjunto de habilidades, ou seja, conseguir conduzir atividades, rotinas, saber o que está fazendo. Ela também tem a ver com conhecimentos, então a pessoa ter mais profundidade do que está fazendo, saber, né, do que se trata o trabalho, o produto, conhecimento também sobre o cliente, né, com quem está lidando. E ela também diz respeito às atitudes, né, a vivência dos valores da organização. Ela diz respeito às iniciativas que as pessoas tomam. Então, quando a liderança ela desenvolve as competências primeiro de si mesmos, ou seja, você como líder desenvolve a habilidade de gerenciar as pessoas, de coordenar, de inspirar, de se comunicar. Várias pesquisas acadêmicas, pesquisas com colaboradores, pesquisas com líderes. Quando fala de um dos maiores problemas das organizações, essa palavra é muito forte: comunicação. E aí a gente pergunta, mas onde é o que mais tem hoje? Gente, 2020, 2021, o que mais tem é ferramenta de comunicação. A gente tem rede social, dá para contar um monte. A gente tem celular e um monte de aplicativos de comunicação. Tem e-mail, tem telefone, tem mural, tem cartaz, tem carta, né? Como a gente brinca, tem sinal de fumaça. Então, assim, caminhos da comunicação não faltam. O que falta é competência de comunicação da liderança. E aí, isso eu sei, é forte. Só que, quando nós, líderes, não conseguimos nos comunicar, a equipe já recebe a mensagem toda assim. E aí, como é que eles vão seguir? Tudo embolado. E aí, é como se fosse um jogo, né? Volte 3 casas, caiu no caos de novo. Então, a liderança precisa cuidar da própria competência. Tá sempre se autoavaliando, sempre buscando como vocês estão fazendo, buscando capacitação, buscando conhecer mais sobre a habilidade de liderança. E aí, quanto mais competente o líder for em liderança, mais autônoma a equipe vai ser. Por quê? Muitas lideranças, muitas pessoas... Vou contar um pouquinho a história do empresário, né? O empresário, em geral, o empresário ou empresária, abre uma empresa porque é bom em fazer alguma coisa. Viu uma oportunidade e abriu a empresa para sanar aquela situação, aquela oportunidade de mercado, ou tinha uma super habilidade e resolveu oferecer essa habilidade ao mundo de uma forma empreendendo, né? Não trabalhando para outras pessoas, outros patrões, digamos assim. Então, o que acontece? Eu sei fazer pão, aí eu abro uma padaria. Só que para eu conseguir abrir uma padaria, para eu conseguir trabalhar, eu preciso de pessoas me ajudando. Né? Enquanto um tá na cozinha, né, no forno, o outro tá no caixa, o outro tá no balcão, aí eu preciso de alguém para limpeza. Então você vai criando uma estrutura para que a sua padaria funcione, para que o seu negócio funcione. Só que você nunca cuidou de uma estrutura. Você nunca trabalhou com outras pessoas como gestor delas. A sua competência é fazer pão. A sua competência é cuidar do produto final. Então, quando em termos de gestão, você está lá na inocência. Não sobre a sua empresa, mas sobre o que você deve fazer. Então, a competência da liderança se desenvolve buscando, primeiro tomando consciência disso, né? De que você precisa aprender a cuidar da sua empresa e não apenas cuidar do seu produto ou do cliente que você está atendendo quando é serviço. Agora você tem uma responsabilidade grande, que é uma empresa na sua mão, não mais só um produto ou um cliente para atender. Porque quem vai cuidar do seu produto e do seu cliente é a sua equipe mais os seus processos.
Você cuida do quê? Deles. Você cuida da equipe e dos processos. Percebe a diferença? Então, exige uma competência da liderança de saber focar no papel dela, de qual é o meu papel aqui, e aí é difícil, não é fácil. Exige autocontrole para você não passar por cima do funcionário e resolver o problema dele. Vou contar uma historinha rápida aqui. Existe um artigo de uma revista que conta a história dos micos. Como que funciona a história dos micos? Uma vez o empresário estava sentado lá na mesa dele, aí chegou um funcionário com um mico. O que é um mico? Um macaquinho no ombro dele, lá falando que ele tinha um problema, né? Olha, eu tenho um problema, né? Tá atrasada a entrega e o fornecedor não entregou e não sei o quê. E o macaquinho ali pulando, representando o problema. Aí o líder falou, tá bom, eu conheço o fornecedor, pode deixar que eu falo com ele. O macaquinho saiu do ombro do funcionário e foi pro ombro do líder, do empresário. Passam uns 5 minutos, vem um outro funcionário. Poxa, a gente tá com um problema na expedição, que o caminhão não chegou ainda, não sei o que. Aí o líder diz, mas eu conheço o cara do caminhão, eu contratei ele, pode deixar que eu falo com ele. Mais um mico pro empresário. E assim vai o dia inteiro. Quando chega no final do dia, os funcionários estão lá batendo seu ponto e indo embora, livres, leves e soltos, sem problema nenhum para resolver. E o empresário está sentado numa mesa com um zoológico inteiro de problemas das pessoas que ele precisa resolver, porque ele assumiu, cansado, exausto, com a sensação de fracasso, com a sensação de que o dia não rendeu, com aquela carga que você fica, mas por que, meu Deus do céu? Onde é que eu tô errando? Minha equipe incompetente? Por que eu tô resolvendo isso se ele podia ter resolvido? E aí começa a questionar a equipe, a questionar o processo, a questionar os fornecedores, o cliente, xinga até todo mundo. Quando no fim, quem disse sim para um problema que não era do funcionário foi o próprio líder. Então, quando a gente não entende o que compete à liderança, quando a gente não desenvolve a competência de liderança, a equipe nunca vai ser autônoma. Quando você não prepara a sua equipe para que eles saibam fazer o que é deles e deixar eles resolverem os problemas deles, não é se ausentar ou fugir da responsabilidade como líder, mas é ensinar a pessoa a resolver. Olha, você trouxe o mico, como é que a gente trata esse mico? Diz, você liga pro fornecedor, fala isso pra ele, diz que tem não sei o que, tem uma cláusula X no contrato, vai lá, lê a cláusula, e resolve dessa forma. Toma que o mico é teu. Eu tô te ajudando a lidar com ele. Da próxima vez você já vai saber resolver. Agora, quando a gente pega e bota no colinho, né? Não, dá pra mim. O funcionário nunca vai aprender a resolver. E aí, quando que ele vai ser autônomo? Nunca. E aí, se você para pra ouvir, vai fazer o que bom, que pena, que tal, a pessoa fala, eu queria mais oportunidade pra crescer na empresa. Aí você fica muito bravo, que você fala, mas como que vai crescer na empresa? Tudo sou eu. Mas por que é tudo você? Se o teu papel não é resolver, é entusiasmar, influenciar, dar condições para que as pessoas resolvam, não resolver você. Então, quando eu digo do autocontrole, é isso, é conseguir respirar fundo e eles vão resolver. Claro, observar, não deixar a coisa desandar, mas quanto mais, isso tem até um nome, chama efeito Pigmaleão. Quanto mais você confia nas pessoas, capacita e deixa a pessoa ciente da responsabilidade dela, de o quanto que essa responsabilidade é relevante, né, importante dentro da empresa, mais a pessoa corresponde à sua expectativa. O contrário também é verdadeiro. Que é isso? Quando você chega e fala, fulano não vai saber cuidar. Esse aí nem vou dar treinamento que ele não vai entender nada. Ou seja, você está depositando na pessoa a falta de confiança, a falta de responsabilidade, a falta de habilidade de até aprender, ela nunca vai desenvolver. Ou seja, ela também vai responder às suas expectativas. Então é muito importante que o líder, nessa competência de liderança, calibre as suas expectativas com a equipe e dê condições para que a equipe seja autônoma. E aí, para isso, né, uma dica que eu te dou é trabalhar com a regra de Pareto. O que é isso? Focar, né,
nas coisas que trazem resultado. A regra de Pareto é uma regra estatística de frequência, muito utilizada na gestão da qualidade, e ela diz que 80% do resultado vem de 20% do esforço. Então, às vezes, a gente fica no 80% que não gera resultado e dá pouca atenção para o que efetivamente é valioso. É a mesma base da curva ABC de clientes, né? Que você concentra nos poucos clientes que trazem mais faturamento, enquanto você tem uma cauda mais longa de outros clientes que contribuem menos. Então, nessa lógica, você pode organizar o seu tempo, a sua rotina, você pode organizar, inclusive, ensinar a sua equipe a direcionar as atividades para o que traz mais resultado. Sobre esse tema, também tem um curso aqui na nossa parceria da Performance de Excelência com a AMP e o Sebrae Santa Catarina, em que a gente fala sobre gestão do tempo, voltado para líderes. Então, é fundamental que você participe, até para que você entenda o quanto que ensinar as pessoas a lidar com o mico é o tempo melhor investido do que cuidar do mico você mesmo. Porque eu escuto muito isso, as pessoas falam, o tempo de eu ensinar eu vou lá e faço. Porque eu faço mais rápido, eu resolvo mais rápido, porque eu tenho que apagar incêndio, Só que quando você vai lá e faz, você não ensinou. Todas as outras vezes que aquele problema se repetir, você vai ter que ir lá e fazer. Quando você se depara com um problema e você tem uma pessoa designada para cuidar dele, o seu papel como líder é preparar essa pessoa para que ela assuma esse problema daqui para frente. Então, dá mais trabalho ou consome mais tempo ensinar do que fazer? Sim, não vou mentir para você. Dá mais trabalho. Porém, é um trabalho uma vez. Repete a segunda, a terceira, acabou. Quando você não ensina, ou seja, você não tem esse trabalho, não investe esse tempo, todas as vezes que acontecer esse problema, você é o encarregado. Esse é o problema. E a gente não gera autonomia. Então, a busca da autonomia vem pela liderança, estimular, trabalhar feedback e realmente entregar o processo para as pessoas. É também um processo de desapego. E a gente, quando é empresário, né, a gente criou os processos, a gente cativou os primeiros clientes, a gente estruturou como as coisas funcionam e é difícil desapegar, né? Entregar para que a pessoa cuide dali para frente, entender que o jeito do funcionário trabalhar é diferente do teu. É difícil, não é fácil não, que você fala, eu faria diferente, tá, mas você é você, ele é ele, ela é ela. Será que a cultura da empresa, né, a estrutura está sendo prejudicada porque a pessoa não faz exatamente como você? Se for o caso, olha, não, realmente, a gente tem uma política e você fugiu da política, volte uma casa, compreensão de processos, documente isso. Nossa política de atendimento, o telefone não pode tocar mais de 3 vezes. Então não é o se fosse eu atendia, a nossa regra é essa. É diferente porque você está documentando, você está treinando e isso é processo da organização, a pessoa tem que seguir. Mas é que às vezes o empresário, a empresária tem um apego à forma de fazer. Só eu faço. Esses dias eu escutei um cliente meu dizendo, Alice, mas você sabe, né? Ninguém toca a sua empresa como você. Ninguém atende o cliente como você. Ninguém faz o financeiro como você. E aí eu olhei pra ele e falei, ainda bem, né? Porque se eu quisesse gente como eu não tinha equipe. Eu quero que alguém atenda melhor o cliente melhor que eu. Que alguém faça o financeiro melhor que eu. Que alguém toque, né, essa frente melhor que eu. Porque se fosse pra ser igual a mim, fazia eu. Não é? Então percebe que o nosso raciocínio, às vezes, a gente fala e repete coisas que reforçam uma prisão. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ter uma equipe autônoma se eu continuo repetindo que ninguém faz melhor que eu? Ninguém é como eu. Não é mesmo. E é por isso que a gente precisa de gente para trazer diversidade, para trazer coisa nova, para ter coisa melhor. Tem uma frase do Steve Jobs que eu acho sensacional, que ele diz, você não contrata gente menos inteligente que você para dizer como ela deve trabalhar. Você contrata gente mais inteligente que você para essas pessoas te dizerem como trabalhar. Ou seja, trazerem coisas boas e novas para a organização. E isso é uma equipe autônoma. É uma equipe que compreendeu o que precisa ser feito,
tem competência para isso e toca sozinho, se vira, né? É uma equipe que consegue se organizar ao passo que a liderança está ali para incentivar, para estimular, para abrir novos caminhos. E aí aquele ponto em que o empresário está de volta ao mercado, né, buscando novas oportunidades, falando com futuros, porque a rotina, o dia a dia já está funcionando. E, gente, isso não é coisa de grande empresa só, não. Tem gente que escuta, Alice, é muito fácil você falar, mas a empresa, né, meu primo tem uma empresa que ele tem lá 300 funcionários, para ele é fácil delegar e ficar não sei o quê. Gente, isso é uma atitude da liderança. Com um funcionário você já consegue distribuir tarefas e aliviar a sua rotina, desde que a pessoa tenha autonomia para isso, desde que você entenda o seu papel de líder. Agora, se você pega uma pessoa, bota embaixo da tua asa e ela não consegue fazer nada, né, sem que você direcione exatamente o que ela tem que fazer, porque você não abre mão do controle, você vai ter 300 funcionários e cada funcionário que entrar vai ser mais um pesadelo para você. Porque a responsabilidade aumenta, você sabe que tem 300 vidas, 300 famílias sobre os seus ombros, e aí você toma a decisão sozinho, centraliza, não escuta ninguém, e aí quando você vai tomar a decisão, parece que vem, né, um anjinho, um diabinho lá falando 300 pessoas nas suas costas, e aí é muito pior. Então isso aqui não é coisa de gente grande, de empresa grande. O que a gente está trazendo aqui é uma competência de liderança que vai fazer com que você consiga guiar as pessoas para que elas atinjam o objetivo, mantendo a sanidade, né? Que é uma coisa que precisa ser dita aqui, mantendo a sua sanidade, mantendo a saúde da sua empresa e possibilitando o crescimento. Porque se cada pessoa que entrar, a gente não confiar, não entregar, não tiver um processo estruturado, daqui a pouco isso vai ser um caos, só que um caos muito maior do que de uma empresa pequena. Então, essas comparações de empresa grande e pequena, eu acho bem interessante que empresas pequenas, em geral, as escalas dos problemas são menores. E as empresas grandes, se não tiver subido a escadinha da excelência, os problemas são bem maiores. E às vezes a gente pensa, minha empresa só... Como é que uma empresa grande ainda está na inocência, no caos? Acontece. Pegou um bom momento do mercado, a empresa estourou, explodiu, mas quando você olha lá para dentro, na liderança da equipe, a hora que você entra, é um caos. Às vezes tem uma coisa ou outra organizada, mas no geral é um caos, mesmo em empresa grande. Mesmo em empresa, né, que cresceu rapidamente, enfim. Então, nunca se compare. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes, quando eu chego nesse ponto da competência, a liderança começa, eu sou menos competente que o líder tal, eu sou mais competente que o fulano. Não se compare. Porque a sua história é a sua história. A sua escada da excelência é a sua. O ritmo que você vai subir cada degrau é teu. Então, é muito importante que você esteja comprometido com isso, com essa entrega, com essa evolução e, claro, com a sua equipe e os seus processos. Porque a hora que você para de olhar para eles, as coisas desandam. Nosso último degrau é o degrau da excelência, que é quando nós temos uma consciência tão profunda, né, do que nós buscamos, de como as coisas funcionam, trazemos a autonomia para as pessoas e a excelência vira uma cultura, né, que nós buscamos sempre fazer o melhor. A palavra excelência, ela significa a melhor condição, né? A melhor entrega possível. Então a excelência ela é sempre contínua, ela vai sempre mudando, porque o que eu fiz hoje foi o meu melhor, foi o meu excelente, mas amanhã eu tenho o aprendizado de hoje, então o meu excelente amanhã vai ter que ser melhor que hoje, porque eu já tenho uma experiência, então eu vou melhorar. E é isso a gente fala da melhoria contínua, né? Que é você estar sempre buscando, que é a filosofia Kaizen, né? De gestão da qualidade e tudo mais, que é hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Por quê? Porque cada vivência é uma experiência. Pensa um pouquinho na sua história. Quando você começou, quando você abriu a sua empresa, talvez você já esteja na terceira, na quarta, na quinta empresa, pensa lá no início, tua primeira empresa. Você foi no Sebrae, você foi na AMP pedir ajuda,
Você perguntou para um amigo seu que tinha empresa como é que era ser empresário, se valia a pena. Você foi procurar um contador. Olha para essa pessoa que você foi há esse tempo atrás e olha para a pessoa que você é hoje. O quanto que você entende de negócios, o quanto que você sacou do mercado. A gente abre empresa, gente, como eu sou empresária também, a gente abre empresa assim, né? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vou abrir um site, vai cair um monte de gente aqui para comprar. Meu produto é bom, eu acredito em mim, todo mundo vai querer, não é? Aí você conversa com seus amigos sobre, nossa, que legal, que bacana isso aí, hein? Vai lá, faz. Ninguém compra. Ou dá aquele boom e depois passa. E aí você se vê às vezes, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu pago conta? E você fez investimento, você acreditou e... eu brinco que é igual Chaves, né? Exasse, você vai fazendo plano e vai, porque o empreendedor, gente, ele é empolgado. Isso é maravilhoso. Nós somos empolgados, a gente acredita que o que a gente está fazendo vai mudar o mundo. E às vezes demora, né? Aí você escuta a gente da família falando, isso é fogo de palha. Você é maluco, ó, pediu demissão, tinha um emprego lá, trocou certo pelo duvidoso, tá aí com essa empresa aí, coitado. Você vê o olhar das pessoas pra você. Tipo, aquele olhar de pena, de dó, assim, tipo... Como é que tá a empresa, querido? Nossa... E aí você vê a pena das pessoas, assim. Isso dói, né? Aí quando você olha a tua história, você fala, meu... Passei por isso. Quebrei. Me reinventei. Chamei um sócio novo. Fui fazer um curso disso, tive que investir mais em marketing. E aí você olha a sua história e você fala, meu, teve gente que tinha realmente pena e hoje vem me pedir emprego. Olha o quanto que você evoluiu. Talvez você esteja ainda nessa jornada, nesse caminho. E aí você vê essa escada e fala, meu, tem um caminho? Tem um caminho. E esse caminho é pela gestão, pela competência de liderança. E aí... quanto mais a liderança se capacita, quanto mais controle e processo a sua organização tem, mais a equipe tem autonomia e resultados. Então, não dá para esperar da equipe o que você não entrega para ela. Eu queria que a pessoa fosse mais responsável. Você dá a responsabilidade para ela? Não, mas confiança se conquista. Mas como é que a pessoa vai demonstrar confiança se tu não entrega nada para ela fazer? Percebe? Então, é um ciclo. Então a gente precisa fazer esse caminho, né? E para que você consiga conduzir esse caminho, eu vou te convidar a responder 4 perguntas. Pega de novo aí papel e caneta e responde comigo aí. O que você espera da sua equipe? Pode anotar. Você espera responsabilidade, espera entrega, espera qualidade? O que você está esperando da sua equipe? Se você tem equipes diferentes, você pode classificar por equipe. Dessa eu espero isso, dessa daquilo. Resume. Agora vai para a segunda pergunta. Como que você está comunicando isso para eles? Como é que você fala que você espera disso? Você já falou? Olha, eu queria que você fosse mais responsável. Eu espero que a sua entrega seja de qualidade, que seja no nível de excelência da nossa empresa. Que você respeite os nossos valores. Você já falou isso? Como é que você comunica o que você espera das pessoas? Tá escrito? Tá falado? Não adianta falar que é óbvio. Tem uma frase, né, um ditado que diz que o óbvio só é óbvio para olhos preparados. Talvez tá faltando preparar os olhos da sua equipe, porque daí o óbvio vai ser óbvio mesmo. Mas você percebe? A gente tem que falar. Uma coisa que a gente descobre cedo na vida é que não existe bola de cristal. Nem na família, nem nos relacionamentos e muito menos nas empresas. Então, se você quer que a equipe entregue o que você espera, diga o que você espera. Porque se tu não me diz o que tu espera de mim, eu vou fazer o que eu acho que eu devo. Na melhor das intenções. Ou não, não sei. Mas se eu não sei o que você espera, eu não consigo nem ter um caminho. Terceira pergunta. Como que você está acompanhando o que as pessoas fazem? Escreve aí.
Tem relatório? Tem reunião de acompanhamento? Como é que você está de olho na sua equipe, próximo da sua equipe? Permitindo que as pessoas saibam que você está acompanhando, porque, né, quando a pessoa está sendo acompanhada e ela tem consciência, a postura é outra. Você tem uma ferramenta de acompanhamento, você olha no sistema, você puxa uma consulta, faz um relatório, você pede para as pessoas apresentarem os resultados, ou acompanha no dia a dia, né? Aquela história do olho do dono que engorda o gado, fica ali de olho. Como que é esse acompanhamento? O que a gente precisa para ter um acompanhamento eficaz? A gente precisa que as pessoas tenham entregas. Então, o olho do dono engorda o gado? Depende. Depende para onde ele está olhando. Tem empresários e empresárias que focam muito mais se a pessoa bateu o ponto do que se a pessoa bateu meta. Uma coisa que essa pandemia ensinou muito para muitos líderes é que bater meta é mais importante que bater ponto. Só que talvez seja o seu caso, muitos líderes não têm meta. A primeira pergunta lá, o que eu espero da minha equipe? Não sei. Eu espero o resultado. Qual o resultado? Não está escrito. Não determinou. Eu quero que venda mais. Mais quanto? Se eu vender R$1 a mais que o mês passado, eu vendi mais. Não, é óbvio que não é R$1. Quanto que é, então? Percebe? E aí, eu não quero que as pessoas só estejam lá, presentes. Eu quero que as pessoas estejam produzindo. Lembra? Influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente para atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Então, a melhor forma de acompanhar é estando próximo das pessoas, sim, mesmo à distância, uma proximidade de relacionamento, mas tendo nítido quais são os resultados que eu espero. Esse é o melhor acompanhamento. Então, eu tenho uma entrega, você fez a entrega. Beleza, vamos ver a qualidade da entrega. Eu tinha uma meta com um número a ser atingido, você atingiu o número ou não atingiu, vamos conversar sobre isso. E aí vem a última pergunta. Como que você reconhece o que as pessoas fazem? Como que você dá essas devolutivas para as pessoas? Para elas saberem, né, se elas estão no caminho ou não. Porque, de novo, a gente está buscando a excelência, a gente está buscando a sinergia, que é quando a equipe, né, faz mais do que você espera. Quando 1 mais 1 é igual a 3, existe alguma coisa que cola ali, que vira as coisas. E quando eles fazem as coisas maravilhosas, quando eles entregam, qual é o seu reconhecimento? É do tipo, não fez mais que obrigação? Ou você faz realmente, valoriza nessa entrega? E quando as coisas não saem muito bem, como é que você reconhece isso e fala com as pessoas? Anota, isso é importante, não é só ficar pensando, anota. Não reconheço, digo obrigado, manda um cartãozinho, pago um bônus. Escreve isso, porque isso vai te ajudar a refletir, né, o que pode ser feito daqui para frente. E pra gente, então, buscar essa sinergia, que é o que a gente, dentro da escala da excelência, chama de classe mundial. É quando a gestão da sua empresa está equiparada a empresas que estão competindo mundialmente. E para a gente chegar nesse nível, é formação da liderança, essencialmente. Tudo isso que a gente vem comentando aqui. E aí, uma vez que a gente atingiu isso, e o tempo todo, desde o primeiro degrau, a gente está em contato com as pessoas, e as pessoas precisam saber o que a gente pensa, o que a gente espera. Então, aqui, ferramentas para que você possa fazer o acompanhamento da equipe. Então, a equipe a gente sempre acompanha com 2 frentes, né? Os dados objetivos e os dados subjetivos. O dado objetivo é direto da fonte, que não tem interferência, não tem interpretação, você avalia os números, né? O que é objetivo, o que é fato. E o subjetivo é quando você faz uma análise, tem uma pessoa avaliando. Então, em dados objetivos, a gente avalia a questão de entrega das metas, de satisfação do cliente com aquele atendimento, né? Dados realmente que podem ser mensuráveis. E do subjetivo é a sua percepção, a percepção da equipe,
né, o relacionamento, a forma com que essa pessoa se comporta dentro da empresa. Então, para você fazer uma boa avaliação de desempenho, aqui no nosso curso também tem um formulário para que você possa conduzir. E aí você deve listar o que você espera, né, das pessoas, seja em termos de comportamento. Você pode estruturar no estilo de competência, né, colocando quais são os conhecimentos que você espera que a pessoa tenha, quais são as habilidades, quais são as atitudes. Você pode vincular os valores da empresa. Enfim, é importante que você pense o que você espera daquela pessoa. E aí você pode fazer de todos os colaboradores ou um para cada cargo. Deste cargo eu espero isso, deste eu espero aquilo, que a própria ferramenta de avaliação de desempenho, ela vai ser uma ferramenta de comunicação. Porque daí a pessoa vai entender o que você espera dela a partir daquilo e vai conseguir guiar também o seu desenvolvimento. Bom, você lista, avalia o desempenho, então tem esse modelo aqui para que você possa utilizar. Então você coloca se está abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado. Pede que a pessoa também faça uma autoavaliação, para que ela também tenha esse momento de reflexão. Isso que a gente acabou de fazer aqui, 4 perguntas que faz você parar e pensar na sua liderança, no que você está fazendo. A autoavaliação faz isso com as pessoas. Dá essa sacudida que você fica, eita, que o negócio não tá bom. Então, quando a gente faz uma avaliação sem a fase da autoavaliação, ou seja, sem o próprio colaborador se avaliar, você chega pro feedback, pra devolutiva, e vai ser uma surpresa, que a pessoa, nossa, mas eu não esperava, eu não sabia que você esperava isso de mim. Agora, quando a pessoa faz autoavaliação, ela tem consciência do que você estava esperando, tá? Então, é muito importante esse processo. E aí, gente, converse. Chama a pessoa para conversar, né? O que a gente chama de feedback, né? De devolutiva, para que seja construtivo, para que as coisas tenham um encaminhamento. Então, o foco do feedback é terminar com um plano de ação. É terminar o encontro, essa conversa com, bom, daqui para frente então, eu me responsabilizo assim, 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 você assim, 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 a gente vai fazer isso para você melhorar e assim seguimos, muito obrigado, vamos lá. Porque senão termina com aquela sensação de foi um momento em que a liderança falou tudo que acha de errado e o funcionário ficou lhe dando desculpa ou se justificando e aí sai com aquela agonia, assim. Então, não é isso. A avaliação de desempenho, ela tem como propósito único e claro melhorar o desempenho. É para isso que a gente avalia o desempenho, né, gente? Para melhorar. Então, essa busca é muito importante. E aí, como falar com as pessoas para que o desempenho seja melhorado? Né? Como dar um bom feedback? Então, a gente já viu aqui a ferramenta de descrição de cargos, para cada um saber o seu papel, a ferramenta de comunicação da liderança, a ferramenta de avaliação de desempenho, e agora a gente vai falar sobre feedback. Como que eu falo para as pessoas o que eu preciso falar para que elas melhorem? Então, é uma dor muito grande da liderança, essa responsabilidade. Muitos fogem. Tem gente que fala, eu não preciso falar, ele sabe onde ele errou. Será? Pode ser que a pessoa até saiba onde errou, mas ela sabe como não errar mais? É crucial, gente. A gente precisa ter essa conversa. Não é uma conversa fácil. Feedback positivo é uma conversa fácil, sim. Dá elogio, né? Parabéns, foi ótimo, funcionou, não funcionou. Mas, gente, não é isso que faz a pessoa crescer. Você elogiar, você reconhecer, faz a pessoa conhecer os seus pontos fortes e querer desenvolver ainda mais. É sensacional e muito necessário. Mas também é muito necessário apontar os caminhos e os problemas para que a pessoa evolua, ok? Então, dicas para um bom ambiente, para um bom feedback. Prepare sempre o ambiente. Não faz feedback no corredor, não faz feedback no caminho do carro, na hora do almoço, sabe? Assim, uma coisa assim, pega a pessoa despreparada e às vezes num momento emocional, né, inapropriado. Prepara o ambiente, né? Organiza, fala para a pessoa, tal dia a gente vai conversar sobre a sua avaliação de desempenho, para que a pessoa também esteja emocionalmente preparada. Outra coisa importante, fala diretamente com a pessoa e sozinho. Não manda recado. Gente, esses dias aconteceu uma situação com um cliente meu que mandou um feedback para uma pessoa no grupo do WhatsApp. Então pensa, tava lá toda a equipe
e a pessoa levando o chamado da liderança na frente de todo mundo. Né? Então não faça isso. Fala diretamente com a pessoa, individualmente, não manda recado, né? É importante que a gente dê um exemplo nesse sentido de uma comunicação clara, de uma comunicação respeitosa, né? Também leia a avaliação de desempenho e se prepare para o feedback. Você, liderança, tem que fazer essa lição de casa. Às vezes, poxa, eu vou lá, vou conversar com a pessoa. Aí você olha na cara da pessoa e começa, eu acho que você é um pouco desorganizado, porque não sei o quê. Tu se preparou? Pensa, quanto mais a gente se estrutura para essa conversa, mais ela vai ser produtiva, né? E para você estruturar essa conversa, considere 2 dimensões. A dimensão ética, que é a dimensão do conteúdo, o que você vai falar para a pessoa, e a dimensão psicológica, que é a dimensão da abordagem. Então, o feedback ele é como se fosse um presente, né, que você vai dar para a pessoa. Se você escolhe falar a verdade, positiva e negativa, para que a pessoa melhore, você está escolhendo o melhor presente. Agora, se você embrulha num papel de jornal fedido, num saco de lixo, por melhor que seja o presente, a pessoa não vai querer receber. Ou ela vai fazer pouco caso daquela entrega, porque a abordagem, né, a forma com que você embrulhou, não foi adequada. O que a gente precisa cuidar? Da essência, ou seja, do conteúdo, mas também da forma. Que seja um embrulho bonito, um embrulho que a pessoa queira receber. Então, às vezes, a gente vai falar uma coisa que a pessoa precisa muito ouvir aquilo, porque aquilo é verdade e vai ajudar ela, mas a gente fala de um jeito tão, às vezes, agressivo, às vezes desdenhoso, às vezes até diminuindo um pouco a pessoa, que ela não acredita naquela verdade. Porque ela vai ficar na defensiva, porque você feriu o sentimento e a emoção dela. Então, é muito importante que a gente cuide disso. Com relação ao conteúdo, então, tem até um checklist aqui no curso para que você possa se preparar, né? Tem que ser específico e breve. Não dá para fazer feedback sobre os 15 anos da pessoa na tua empresa. Tem que ser uma coisa específica. Um período, olha, eu tô te avaliando aqui nos últimos 6 meses e o meu objetivo são esses critérios aqui, vamos lá. Específico e breve. Quanto mais específico e mais breve, mais assertivo e menos margem para justificativa, para reações emocionais você vai ter, tá? Então não fica rodeando, contando, porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Não, amigo, chega direto no assunto, tá? Isso vai ser importante. Sem julgamentos ou comparações. Teu objetivo é melhorar a pessoa, não comparar ela com todos os outros. Ou julgar. Então evitar as palavras que trazem uma questão de enquadramento da pessoa, de rótulo, né? Então, você é desorganizado. Quando eu digo que alguém é desorganizado, primeiro, eu estou julgando quem ela é a partir de atitudes observáveis. Eu preciso dizer quais são as atitudes observáveis. Olha, eu observei que a sua mesa está sempre cheia de papel. Então, talvez você se perde, às vezes, nesses documentos. Então, seria importante você organizar e tal. Não é você é desorganizado. O que você observou? Você observou o papel em cima da mesa. Fale sobre isso. Porque, às vezes, a pessoa tem o papel em cima da mesa, mas a agenda dela ela não se atrasa para uma reunião. Ela é extremamente organizada com os horários. Então, você julgá-la como desorganizada por causa de algumas atitudes é desonesto com essa pessoa. Não é verdade isso. E é um julgamento seu. Assim como, né, alguns uso de palavras perigosas como sempre. Você sempre se atrasa. Será? Talvez ela se atrase para uma coisa e não se atrasa para outra. Ou talvez ela se atrasou 2 vezes na última semana e todas as outras vezes ela chegou certinho. E o sempre é uma coisa absoluta. Também não é verdade. Então evite usar o sempre, né? Julgamentos que façam com que a pessoa se enquadre num rótulo, porque isso não cabe. Não é essa a mensagem. A gente quer trazer coisas aplicáveis, né? Então, você tem que dar um exemplo, dados palpáveis. Olha, na semana passada, na terça e na quinta, você atrasou 15 minutos para o nosso compromisso. Então, é importante que você esteja no horário e tal, não sei o quê. Então,
dê um exemplo palpável. Não fica generalizando, comparando. Outra coisa importante, gente, foca no que importa. Às vezes a gente fica numas picuinhas, um negócio pequenininho, e o que importa vai ficando para depois. Aí qualquer coisa que acontece, não dá tempo de falar, o mais importante você não falou. Então, lembra? Específico e breve. Foca no que importa. Olha, eu fiz aqui a tua avaliação, vamos começar por esse tópico aqui. Pá, isso aqui é o mais relevante porque você é um destaque, porque eu preciso que isso melhore. Então, foca no que importa. E isso já vai causar, né, o que a gente precisa de melhoria do desempenho. Destaque os pontos positivos também. Então, não precisa fazer o pessoal fala no sanduíche, né, que você agrada, fala que tá ruim e depois agrada de novo. Não precisa cuidar disso, você também não precisa fazer tudo no mesmo momento, você pode fazer um momento de elogio diferente do momento de crítica, né, de feedback mais duro, porque talvez uma coisa anule a outra. Então, é importante que você destaque pontos positivos, que você não chame seu colaborador para o feedback só para falar coisa ruim. Porque, novamente, lembra do efeito Pigmalião? Quanto mais você valoriza, incentiva e demonstra que você confia e acredita nas coisas positivas da pessoa, mais ela te entrega isso. Então, se você só reforça e só chama para conversar sobre coisas ruins, você está reforçando isso também. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio como líder de levar a verdade, né? A ética. Poxa, é verdade que você é muito bom nisso, então eu vou te falar e vou te elogiar e vou reconhecer. É verdade que você precisa melhorar isso, então eu vou te falar e vou criticar e vou te incentivar e reconhecer quando você melhorar. Então isso é bem importante que a gente saiba transitar entre as duas frentes, né? E tem uma coisa importante sobre isso também, que muitas pessoas não sabem reagir ao feedback, né? Não sabem ouvir. Elas ficam incomodadas, elas acham que não é para elas, elas não aceitam aquela comunicação. E tem um estudo sobre isso que diz que quando a gente recebe qualquer feedback, independente de ser positivo ou negativo, a nossa reação, ela tem a ver com o volume de feedbacks que a gente recebe. Então, se eu estou acostumada a receber elogios ou críticas, eu vou lidando melhor com isso pela frequência com que isso acontece. Agora, se eu nunca recebo um elogio ou nunca recebo uma crítica, quando eu recebo eu não sei o que fazer. Então, vocês já repararam que às vezes você sai na rua e a pessoa, nossa, que roupa bonita. Aí você diz, ai, nossa, é tão velha, né? Tu não soube aceitar nem um elogio. Se a pessoa te xinga, você vai dar um soco na cara. Porque se nem um elogio, que é uma coisa boa, um ponto positivo, a gente sabe receber, que dirá uma crítica. Então, como é que a gente treina o nosso colaborador para ele saber receber crítica? Dando mais elogio. Percebe? E dando crítica também. Mas a gente vai criando uma cultura dentro da nossa empresa de recíproca, de, cara, vamos falar a verdade, isso aqui não funcionou. Ou, pô, vamos falar a verdade, você arrasou isso aqui, ó, parabéns, ó. Demais. Porque as pessoas vão se habituando a ouvir sobre si mesmas, sobre o seu desempenho, e por sua vez vão se habituando a também falar. E aí a gente estabelece uma relação transparente, né? Que é o que a gente busca o tempo todo, né? Que as pessoas possam falar o que elas pensam e sugestões, e nós também como líderes possamos ter essa abertura, porque muitas pessoas não recebem feedback porque não estão acostumadas a ouvir. E aí quando você vai falar, a pessoa se assusta. Então vamos criar esse hábito, né? Isso vai ser muito bom. E no fim, sempre estimule a mudança de comportamento. Se a pessoa começa, mas é porque o sistema travou, mas não sei o que, tá, e o que você pode fazer para melhorar? O que a organização pode fazer para melhorar? Sabe? Estimula que a pessoa saia da zona da reclamação, da justificativa, da desculpa e vá para a zona da solução, da inovação, da construção. Porque no fim é isso que a gente quer. Já na dimensão psicológica, que a gente fala que é a abordagem do amor, é importante, gente, que você faça, né, tenha cuidado com o que você está falando, que seja direto para a pessoa, como eu já falei, respeitoso, oportuno. Então, poxa, aconteceu um negócio aqui hoje. Você não espera 3 semanas para falar, aquele dia eu achei que você trabalhou, não foi legal, ou, parabéns, aquele cliente que você vendeu deu certo. 3 semanas depois, já passou a oportunidade de elogiar ou de criticar. Então, também, criar o hábito de sempre dar feedback no momento que as coisas acontecem. Não esperar uma hora mágica,
né, de feedback, ela não existe. Não existe hora mágica. A hora melhor é agora, quando você percebe que a coisa está acontecendo e precisa interagir, agir ou elogiar. Outra coisa muito importante, gente, a cordialidade. O respeito acima de tudo. Né? Então, ouvir, ser objetivo, ir direto ao assunto, empatia, perguntar para as pessoas, estar aberto a esclarecimento, perguntar, olha, o que aconteceu aqui? Por que você acha que isso não deu certo? Eu vi que você fez essa entrega, essa é a melhor entrega que você pode fazer? Você acha que você fez o seu melhor? O que faltou para você fazer o seu melhor? E aí a pessoa vai dizendo, olha, faltou atenção, eu tô preocupado, minha mãe tá doente, não sei o quê. E ela vai trazer as questões que estão em torno dela, que são questões psicológicas, que são questões humanas. E aí, em cima dessas questões, a gente busca a solução. Bom, você estava distraído, tal, o que a gente pode... Tem alguma forma que a gente possa fazer para você ficar mais focado? Né? Tem, quem sabe, essa atividade a gente muda de horário, porque daí você está mais concentrado, ou a gente busca uma ajuda, o colega pode te ajudar nisso e tu assume isso do colega. Enfim, é nesse momento que a gente encontra soluções para os processos, para os sistemas, para os relacionamentos. É nesse momento que a gente aprende como ser melhor líder, quando a gente se abre para esclarecimento e a pessoa fala, olha, me desculpa, mas eu não tinha entendido que era isso que você queria. Você só me pediu isso, não sabia que você queria isso, mas isso, mas isso. E aí você percebe que às vezes a pessoa não entregou porque você falhou lá naquelas 4 perguntinhas. Você não deixou claro o que você esperava dela. E realmente ela fez o melhor dela, só que o melhor dela não era o que você queria porque você não deixou claro. Então percebe que quando a gente vai para um feedback colaborador, ele é sempre de mão dupla. Nunca estamos sozinhos ali, só a gente falando. E aí nesse ponto é muito, muito, muito importante que você, líder, trabalhe a sua maturidade. Comece pedindo feedback antes de sair ministrando feedback. Senta o colaborador e fala, o que tu tá achando da empresa? Volta lá no que bom, que pena, que tal. Respira fundo e escuta a sua equipe. Isso vai te trazer maturidade, isso vai te trazer resiliência. Como a gente brinca, né? Casca grossa. Porque às vezes a gente escuta uma coisa, ai meu Deus, o colaborador reclamou isso da empresa, mas também ele é isso, ele é aquilo. A gente não sabe ouvir crítica. Como empresário. Como é que tu quer ensinar a tua equipe a ouvir crítica se você não consegue ouvir? Percebe? Tem uma máxima que diz que a empresa é o reflexo do dono, que a equipe vai seguir o mestre. Então, você vai dar melhores feedbacks quando você souber ouvir. A gente brinca que é a cadeira quente, é sentar na cadeira quente que vai fervendo e não sair correndo. Sentar e aguentar. Eu preciso ouvir isso porque isso vai me trazer crescimento. Às vezes a gente escuta feedback do cliente e a gente quer socar o cliente, mas você escuta, sorri porque é o cliente. Aí se o teu funcionário veio falar uma reclamação, você sabe reclamar, que não sei o que, e você não escuta do funcionário. Aí você quer que o seu funcionário escute a reclamação do cliente e seja resiliente, que seja forte, mas olha o exemplo que você está dando com ele. Então as pessoas, elas não fazem o que você fala para elas fazerem. As pessoas fazem o que elas veem você fazer. Então é muito importante que você dê o exemplo, que você parta de você toda essa escada da excelência. Que você tome consciência do teu negócio e estimule as pessoas a tomar consciência. Que você trabalhe o controle, a compreensão e estimule as pessoas a controlarem e compreenderem seus processos. Que você simplifique os processos, as rotinas contigo. Para de tentar controlar tudo, deixa as coisas fluírem com a equipe e pede resultado. E as equipes vão fazer isso. Quanto mais você desenvolver as suas competências como líder, como pessoa, mais a sua equipe vai desenvolver as competências delas e vão ter autonomia. E aí vocês chegam na excelência com uma equipe sabendo o que você espera deles, entregando o que você espera, sendo medida por resultados e tendo feedbacks consistentes, reais, humanos, para que você possa, enfim, se considerar, né, como uma equipe de alta performance. Eu sou Alice Castro
Muito obrigada até aqui e assista os nossos próximos cursos.